A paz do Senhor Jesus a todos, né? Feliz sábado, Deus abençoe a todos os meus irmãos, amados e amadas, servo do Deus vivo, nesta noite, né? Estamos mais uma vez aqui, trazendo aqui uma palavra que o Senhor nos trouxe hoje. E essa palavra, ela é encontrada lá em Mateus 18:15, né? O perdão do pecado de um irmão. Antes de você assistir esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aí o seu joinha, né? Compartilha, nos ajuda a levar a palavra do Senhor, a evangelizar. Quantas pessoas que precisam dessa palavra hoje, se essa palavra te edificar, te ajudar, ajude aí a compartilhar, seja um missionário de Cristo aí, nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Nos ajuda aí. Cada vez que você compartilha, o YouTube entende que é uma mensagem boa e é enviada para mais 10 pessoas, né? Então, nos ajuda aí a divulgar a palavra do Senhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considera-o como um gentio e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado do céu. Então é muito forte, né, meus irmãos, essa mensagem de perdão, de conserto entre nós. E nessa meditação que vemos aqui nessa palavra, o Senhor nos fala assim: mas Deus está operando em mim para que me tornar uma mulher que faz a diferença. Assim, aprendendo cada vez mais a alegria que resulta de doar e servir em segredo. Não posso lhe contar tudo agora, isso estragaria o segredo. Perdão, gente, que tá muito frio aqui e a garganta ruim, espirrando, né? Mas glória a Deus. A humildade nos permite reparar relacionamentos defeituosos. Foi necessário apenas olhar em seu rosto para ver que havia algo errado. Essa era uma amiga que também havia sido uma colega no ministério durante muitos anos e soube que havia ofendido. De alguma maneira, eu sabia o que precisava fazer a seguir, ainda que te temesse isso, eu precisaria encontrar um lugar tranquilo e privado. Eu precisaria perguntar como a havia magoado e ofendido. E então teria que fazer a minha parte, pedir desculpas, pedir perdão sinceramente e endireitar as coisas. Era chegado o momento para outros exercícios de solo em humildade, o tipo que nos alonga e nos traz grandes desconfortos. Você já passou por isso? Tenho certeza de que esta altura já estendeu, porém, até mesmo pessoas que amam sinceramente a Jesus, que já ofendeu até mesmo pessoas que amam sinceramente a Jesus e amam umas às outras. Até mesmo líderes experientes podem trazer dor à vida de outras pessoas e realmente o fazem. Às vezes não é intencional, mas e em outras ocasiões. Bem, Jesus sabia que precisaríamos de uma maneira de curar os rompimentos que aconteceriam nos relacionamentos entre os seus seguidores. Mateus 18, 15 e 35.
explica o que temos que fazer para lidar com as ofensas e termina com um grande ênfase no perdão. Como tenho muita prática tanto em pedir desculpa como em perdoar, posso dizer isso com certeza. É preciso humildade dos dois lados para fazer com que as coisas funcionem, restaurando os laços defeitos da amizade, dizer: eu realmente sinto muito. Você me perdoa? E sim, eu perdoo você. E ainda amo você. É algo que exige humildade para ir do coração à língua. Frequentemente, a mente e a vontade fortalecida pelo orgulho instalam um bloqueio nesse caminho. Por que é que tenho que pedir desculpas? Ela é tão culpada quanto eu? Não estou pronta para perdoá-la outra vez. Nem mesmo acho que ela esteja realmente arrependida ou pedindo perdão de verdade. Entretanto, quando levo a minha soberba para o chão e exercito a humildade nesse assunto, há cura e graça. Pedro 5,5 diz: sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Já enfrentei diferentes tipos de oposições em minha vida, mas realmente não quero que Deus se oponha a mim. Eu preciso de toda a graça que puder obter. Assim encontrarei-me com aquela amiga. Nós conversamos, pedi desculpa e foi humilhante e doloroso. Choramos juntas, nos abraçamos e então nos curamos e aprendi novamente a verdade de Isaías. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, né? Então Deus é maravilhoso, meus amados, quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, o Senhor limpa nosso coração de uma tal forma que a sensação que você tem é que tirou assim uma tonelada de cima de você, porque é maravilhoso, sabe? E então assim você se sente outra pessoa. Porque o ódio, o orgulho, a raiva, o rancor é um veneno que vai te matando aos pouquinhos, vai te envenenando, te envenenando. Então, assim que você se chateia com alguém, imediatamente, antes que a raiz de amargura cresça dentro de nós temos que pedir perdão para Deus, em primeiro lugar. Temos que pedir perdão para Deus, orar, para Deus nos capacitarmos para irmos até aquela pessoa, pedir perdão e pedir desculpa. Porque se for de nós mesmos, da nossa carne, nós não vamos conseguir, meus amados. O orgulho vai ser mais alto, sabe, o egoísmo, e nós não conseguimos. Então nós temos que orar primeiro, pedir ao Senhor força, sabedoria nas palavras, no falar, no agir, e orarmos também para a pessoa, para que ela aceite, né, o nosso perdão, para que Deus aquebrante o coração dela também. E aí nós estamos prontos para fazer a vontade de Deus. E sabe o que eu tenho aprendido muito, meus amados? Eu estava até falando hoje a história de Abigail. Gente do céu, aquela mulher é um exemplo de vida, um exemplo para todas as mulheres. Eu diria para todas as pessoas. A sabedoria que Deus deu àquela mulher, gente, eu desejo muito um pouquinho daquela porção. A sabedoria, né, com o esposo dela, Nabal, tudo que aquele homem judiava dela, batia, judiava, né, falava grosseiramente com ela, maltratava ela, e ela tratava ele com tanto amor, gente, com tanto carinho. Eu fico olhando a história dela
E fico assim, Jesus, como pode, sabe? É o amor verdadeiro de Deus. As servas dela, como amava ela. Depois, como ela amou Davi, como ela tratou ele, como ela ajudou ele, como ela ajudava os servos, os homens de guerra de Davi. Em cada detalhe eu fico vendo na história dela. Como é impressionante a Abigail, gente. Leia a história dela. Veja o filme, porque nós temos muito que aprender com a história de Abigail. E que o Senhor nos ensine, que nós possamos ser Abigail por aí, por onde nós passarmos, no nosso lar, no nosso trabalho. Que Deus nos dê uma sabedoria maravilhosa. Gente, é impressionante como o Senhor vai nos tratando, vai nos ensinando, vai falando conosco, né? Porque a nossa carne é tão egoísta, tão bruta, tão ignorante. E Deus nos ama de tal maneira que Ele tem uma paciência tão grande de nos perdoar, de nos tratar, de nos consertar diante dEle, né? E é só até aqui que o Senhor dá. Louvado seja Deus por essa mensagem tão maravilhosa e que você possa orar por nós, deixar seus comentários aí, né? Que Deus venha dar sabedoria mais e mais em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós oramos por essa mensagem tão gloriosa. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Somos gratos a Ti por mais um dia, mais uma semana de bênção, de vitória que o Senhor nos concedeu, mais um santo sábado. Graças te damos, Senhor, nos abençoa. Nos enche do Teu Espírito Santo, renova nossas forças, a nossa fé e nos prepara para a Tua vinda, Senhor. Nos ajuda a estarmos com as nossas candeias cheias de azeite, preparadas, Senhor, para na hora que o Senhor chegar, para subirmos contigo para o reino da Tua glória. Venha ao nosso encontro nessa noite, nos abençoa, nos edifica, nos santifica e nos prepara em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é bendito e eterno e vive e reina para todo sempre. Deus seja louvado e até o próximo vídeo. Amém.